se organizando para fazer uma associação de fé, pessoal, tá? Certo? Pela visão. Vem, peraí, vem. Vem. Isso. As crianças aqui, vem tudo aqui por frente, por sentadinho. E vocês mais gravados Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao nosso cerimonial de troca de faixa. Esse é um momento bastante esperado por todos aqui. E recebê-los vocês, né, estar à frente aqui do dojo, é algo que me traz bastante alegria. Eu fico muito feliz com isso. Eu quero explicar para vocês o que é um dojo. O dojo é o local de treinamento do judô. Aqui a gente treina, pratica o judô. Mas ele tem um significado especial aí, né? A palavra do dojo, significa um caminho de busca, de aperfeiçoamento, de treinamento. E aqui a gente, nesse caminho, a gente não só aprende as técnicas do judô, os golpes do judô, mas nós aprendemos também aqui o respeito, tem isso muito de judô, a disciplina, a resiliência, e vai mais além, né? Então, aqui dentro desse local, que é um local muito especial, nós fortalecemos a nossa união. Então, a gente é bastante unido. O dojo, nós temos um princípio no judô, que é a colaboração, é a ajuda mútua, que chama-se Shitakyoi. Então, uns ajudam o outro, e isso dá um sentido de uma verdadeira família, né? Traz esse sentido aí. Então, o que torna o espaço especial. Também eu gostaria de dizer para vocês que todas as pessoas que atravessam aquela porta ali, ó, para praticar o judô, independente da idade, elas carregam consigo um potencial para ser um grande judoca, um judoca verdadeiro. Todas elas, sem exceção. Elas são, assim, eu posso dizer, como uma pedra bruta, que com o treinamento, a disciplina, a persistência vai tirando as pontas, as arestas, e aquele potencial que eu falei para vocês começa a aparecer pouco a pouco. Em cada momento, em cada estágio, ele vai aparecendo, né? E o judoca vai se tornando um judoca de verdade, verdadeiro. Tá? E nessa minha fala aí, ó, eu lembro, tá? Eu lembro de uma pergunta que fizeram a Michelangelo, um artista renascentista. Fizeram uma vez uma pergunta para Michelangelo da seguinte forma: como que ele conseguiu retirar do mármore, da pedra ali, a estátua, uma escultura, né, famosa, Fura de Davi, a escultura de Davi? Como que ele conseguiu? E Michelangelo respondeu da seguinte forma: ele respondeu que a estátua já estava no mármore. Ele apenas retirou os excessos e a estátua foi libertada, apareceu. E é justamente isso aí, ó, que a gente acredita no caminho do judô. Tá? Que o potencial de cada um já está ali, independente da idade, já está. É um pensamento oriental, né? Que a gente não considera uma criança como uma folha em branco. A gente considera a criança que ela tem esse potencial dentro de si. E é os treinamentos, a disciplina, a educação, o cair e levantar, a superação dos obstáculos é que vai tornar essa criança um judoca verdadeiro. É isso aí que a gente acredita. Então, o objetivo maior do judô, o Jigoro Kano criou o judô com a seguinte ideia:
para fazer uma arte marcial, um esporte para beneficiar a comunidade, para tornar bons cidadãos. Né? Esse era o objetivo principal de Jigoro Kami. Então, o objetivo principal do judô é isso, é se tornar uma pessoa melhor. Não está em ser um campeão, como muitas pessoas pensam que o objetivo principal, maior do judô, é ser um grande campeão. Não é, né? Outras pessoas pensam que o objetivo principal do judô é ser um faixa preta. Também não é. Tá? Embora com treino, com a disciplina, isso possa ser uma consequência, tá? Mas não é. O objetivo principal do judô é tornar uma pessoa melhor. Tá? É trilhar um caminho de virtudes, como o Jigoro Kami, que foi um grande professor e educador do Japão daquela época, era esse, tornar pessoas melhores, cidadãos melhores. E é para isso que a gente pratica o judô. É para isso que a gente trilha esse caminho. Então, o que eu gostaria de falar para essas crianças, os alunos que vão ser graduados, é o seguinte: vocês não vão ganhar uma faixa, tá? A faixa não é um presente, viu? A faixa é um merecimento, vocês estão merecendo a faixa, né? Por quê? Porque vocês fizeram aula, né? Vocês treinaram, vocês fizeram tudo direitinho, então merecem a faixa. Por isso que vocês estão de parabéns, tá? Porque vocês não merecem, né? Então a faixa, ela tem que ter mérito, senão não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Se não tiver mérito, não tiver merecimento, então pra quê? E para terminar a minha fala aqui, para não ficar aqui falando muito, eu queria agradecer de coração aos pais, aos familiares, por estar presente hoje aqui, estar apoiando, né, o nosso dojo. E o apoio de vocês é importantíssimo para a nossa caminhada. Sem ele a gente não consegue caminhar, não tem jeito, tá? E mais uma coisa, né? Eu queria dizer para vocês que os seus filhos, são maravilhosos. Muito obrigado. A palavra para vocês, Ronaldo. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria cumprimentar o Sensei Jones. Sensei Jones, não sei se vocês sabem, mas é uma referência nacional em termos de teoria do judô. É impressionante o que ele conhece de judô, toda a história do judô, que muitos kodanshas que eu digo coral, são de 6º grau para cima, não conhecem. Então, estou de parabéns, os filhos de vocês. Estão tendo aula com um excelente profissional. Eu conheço o Jones há muitos anos, não na fase de competição. Eu arbitrei muita luta dele. E vim a conhecer ele mesmo depois que a gente entramos para a FIJUSC, Federação Independente de Judô de Santa Catarina. Quero cumprimentar também o vice-presidente, ele é o secretário-geral da FIJUSC. Quero cumprimentar também o nosso presidente, o vice-presidente, o Ativerson Ottorra, que é um excelente profissional, deixou um legado muito grande lá em Lages. Hoje ele está morando em Balneário Camboriú, mas mesmo assim ele está mantendo acesa as chamas lá em Lages. O judô em Lages está continuando e estão fazendo um excelente trabalho. Quero cumprimentar os atletas aqui presentes, os faixas pretas, os mudanças que são de primeiro de branca a marrom, todas as crianças aqui presentes e senhores pais aqui presentes também. É uma satisfação muito grande para mim estar aqui hoje. Eu sou o professor Ronaldo Teixeira
Trabalho com judô, comecei a dar aula em 76, tenho 60 anos de judô, comecei com 10 anos de judô. É uma carreira muito grande dentro do judô e nunca interrupto, sempre, quando parei de dar aula, de ser técnico, mas trabalhei com projetos sociais, até hoje, com crianças carentes de lugar. Por quê? Hoje nós vivemos numa sociedade problemática, que globaliza uma miséria sem fim. A criança, o jovem, o adolescente, quando não tem um referencial corporal, também não tem opção entre o próprio corpo e o uso de drogas. A prática desportiva deixa a criança fisicamente e mentalmente fortalecida, fazendo com que a criança passe a gostar de si mesmo. Gostando de si mesma, com certeza ela vai saber dizer não às drogas. Então é muito importante a prática do judô, ocupar o tempo ocioso das crianças dentro de uma atividade, uma grande filosofia oriental. Eu, como presidente da FIJUSC, falar um pouquinho sobre a FIJUSC para vocês, é a Federação Independente de Judô de Santa Catarina. A FIJUSC não nasceu para ser contrária a outra federação, para ser oposição, e sim para fazer o melhor. Porque nós entendemos que o judô, no decorrer do tempo, ele virou um gladiador de atleta. É só competição, 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 mas esqueceram a essência, que é a disciplina, o respeito, a educação. Então o judô ensina isso. Desde pequeno a criança aprende o respeito, a disciplina, a hierarquia, tudo isso através de uma rica filosofia oriental. E a FIJUSC está fazendo esse trabalho com muitos cursos. Todo mês a gente está fazendo curso e realmente muita gente, né? A gente está abrangendo em todo o estado de Santa Catarina. Quero parabenizar os pais aqui presentes e dizer que os pais são os espelhos. É importantíssima a presença dos pais sempre que tem um evento com os filhos. Porque esse espelho no pai. O pai conhece o professor, conhece o local, sabe aonde o seu filho está. Antigamente era muito comum fazer uma academia como depósito de criança. Os pais deixavam ir embora e não apareciam para exame de faixa, não apareciam para competição, para nada. Eu sei que cada um tem os seus compromissos, que não pode vir todo o treino. Mas quando puder, venham. Quando tiver com um exame de faixa, venham. Quando tiver uma competição, venham, participem da vida dos filhos de vocês. Porque com certeza, todos poderão chegar à faixa preta, à faixa coral um dia. Basta perseverar. A perseverança é a base de tudo, meu Deus. Perseverar é continuar, é ter fé, acreditar que vai conseguir. Todos os dias treinando e sempre estudando, mas sempre treinando a disciplina do judô, a humildade, porque o atleta que não é humilde não vale nada. Pode ser um campeão, mas se ele não for humilde, ele não vale nada. Então tem que ser humilde. Tá? Então as crianças, vocês estão no caminho certo, estão de parabéns, tá? Continue treinando, continue participando das aulas e com certeza, logo o seu ancestramento vão conquistando as faixas. E como o Sensei Jones falou, a faixa não é dada. A faixa somos vocês que conquistam através da assiduidade, da participação nos treinos, da aprendizagem
e sempre obedecendo, respeitando o professor, carregando consigo aquela educação, aquele respeito, respeitando o professor, respeitando os pais, respeitando os professores na escola, respeitando os colegas, tá? Isso que é o judô. O judô é educação. É educação. Sempre prezei isso aí desde quando comecei a dar aula em 76, nos projetos sociais. Faço o exame de faixa a cada semestre, com todos os polos de treinamento lá em Brusque. E sempre preguei isso aqui. Porque toda criança começar o judô, muitos vão chegar à faixa preta, vão dar continuidade. Mas muitos, pelo caminho, vão parar por causa de estudo, trabalho, mudança, uma série de problemas que podem ocorrer. Mas com certeza, para qual caminho eles seguirem, eles vão carregar consigo toda aquela bagagem de conhecimento oriental, toda a filosofia oriental. Seja médico, seja dentista, seja professor, qualquer profissão. Eu tenho muitos alunos lá em Brusque. Eu dou aula para os veteranos de sexta-feira. Alunos que foram meus desde 5, 6 anos. Treinaram até os 30 anos, pararam, pegam trabalho, tá, agora voltaram com 50 e poucos. Então, é engenheiro, é médico. O respeito, a humildade, até bonito de conversar. O que esses cidadãos se transformaram? Eles mesmos vêm agradecer que eles são hoje o que são por causa do judô. Muito obrigado pela participação dos pais, muito obrigado pelas crianças estarem presentes, parabéns a vocês, né? E continue treinando que com certeza vocês chegarão a ser um grande campeão. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Ativerson Córdova. Peço permissão para vocês. Quero aqui saudar a todos os Dangai, aos Yudanchas e aos Ludanchas. Bom, pessoal, meu papo aqui é mais curto, já o professor Teixeira já falou praticamente o que tinha que falar aí. Eu comecei judô em 1971, sou lagiano, mas faz 26 anos que moro em Balneário Camboriú. Para mim uma grata satisfação em rever isso aqui. Isso aqui pra gente volta no tempo. Eu tenho médicos que eram alunos meus, pequeno. Tem um exemplo aqui, lá em Laje, pequenininho, fazia judô comigo. Tá aqui, entendeu? Faixa preta. Então, isso pra gente é gratificante. É muito gratificante. Mas eu quero dizer para os senhores pais que ninguém dessas crianças lá, principalmente, vão ser alguma coisa no judô se os senhores não estiverem da forma como os senhores estão, dando o apoio, entendeu? Muitas vezes ele chegando em casa chorando, porque perdeu lá na academia, na competição, e vocês levantando o ego dele, que isso faz parte da vida. Perder e ganhar faz parte da vida. Então esse apoio é muito importante para os pais, tá? E para encerrar, eu só quero dizer para vocês que vocês estão de parabéns, porque o Sensei Johnny é um cara. Ele é o cara que prepara os nossos faixas marrom, que são aspirantes a faixas pretas, a fazer exame para a faixa preta. Então tem que aprender Nage no kata, uma coisa bem difícil, Gokyo, 50 técnicas difíceis e outras. Então são feitos por cursos. E quem é que dá esse curso para nós? Quem é o cara mais jovem, o cara mais preparado entre os velhos aqui? É o Sensei Johnny. É o cara. Eu tenho a maior tranquilidade em falar para vocês que
ele é o top 5 no Brasil para preparar alunos faixas marrom para chegar à faixa preta. Ele está entre os top 5. É o cara, entendeu? Então vocês estão tranquilos, assim, os filhos de vocês estão em ótimas mãos, entendeu? Muitos aqui vão ser faixas pretas, entendeu? Pode ter certeza disso. Muitos aqui vão ser faixa preta e estão muito bem encaminhados na mão daquele jovem ali, que prepara muito bem, entendeu? A gente vai chegando uma idade, eu e o professor Teixeira, nós às vezes trocamos, não viram que eles trocaram, ele chegou a trocar até que eu era o super não sei o quê, quer dizer, nós já temos uma idade que estamos trocando as botas, já estamos trocando, às vezes a gente está aqui e pensa, às vezes a gente está no tatame e a gente pensa que estamos no MMA, nós dois, daí alguém vem e diz, não, aqui é judô, entendeu? Aí nós nos acordamos. E o Johnny tá sempre puxando na nossa orelha, ó, que é judô, senão a gente esquece, entendeu? Então, eu quero parabenizar vocês por ter escolhido esse dojo em japonês é a academia, local de treinamento, vocês terem escolhido aí o do professor Johnny, e nunca esqueçam disso, eu não estou falando isso por minha opinião, é porque estatisticamente ele é o top 5 no Brasil. Ele faz parte entre os 5 melhores cara preparador para formar faixas pretas no Brasil. Tá? Então ele é o cara mesmo. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês e continue incentivando o filho de vocês. O dia que tiver uma competição, o dia que tiver um evento, se esforcem, façam, entendeu? O possível para você estar lá, porque vocês não sabem para uma criança o que é ele olhar para a arquibancada e ver o pai, ou a mãe, ou o avô, entendeu? A gente tem que fazer tudo aquilo pelo que gosta. Hoje eu e minha esposa estamos aqui e há 1 ano e meio que eu não via meus netos que moram em Brasília. Chegaram ontem, estão lá em casa e eu soltei eles lá e disse, vou lá no judô, porque judô corre na veia da gente. A gente tem isso aqui com um amor, entendeu? Então vocês estão de parabéns, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês aí, tá bom? Quando eu falei em perseverança, isso aqui é meu filho, tá? Ele começou no judô com 4 anos. Nunca parou, perseverou, continuou. Hoje ele é 4 danos de faixa preta, 4 danos. Foi várias vezes campeão estadual, participou de brasileiro. Aí, humilde, simples. Eu não vou dizer que os outros não sejam, estou falando que eu conheço, como todos os meus alunos também. E eu senti também, eu vim a primeira vez na academia do Sensei Jones, os alunos dele faixa preta. A humildade. Eu senti que aqui a doutrina é a mesma doutrina que nós pregamos na indústria. É isso que eu queria falar, tá? Muito obrigado. Apresentação da aluna Samira. Depoimento da Women Summit. Chegou o momento das apresentações, tem 2 depoimentos, depois as apresentações dos alunos, tá? 5 alunos escolhidos aqui. Boa tarde a todos. É um prazer, é uma honra, na verdade. Não sei se ele chamou para fazer um depoimento e compartilhar um pouco da minha trajetória até o momento no judô. Há um pouco mais de 10 anos parada e fiz a retomada e vim para esse dojo, conheci esse dojo e foi uma surpresa muito grata. Retornar com sentimento de casa. Uma frase muito marcante do sensei para mim foi: o judoca é sempre judoca, que a gente vem, quanto tempo parado, a gente vem querendo já colocar a faixa branca de novo. E
E é isso, eu acho que é um retorno à casa, né? Eu acho que ter essa noção e que as crianças possam ter essa noção de que, independente da trajetória delas, se elas fizerem o retorno, elas vão retornar e vão encontrar a casa para fazer, continuar essa partilha. Eu agradeço a generosidade do Sensei Johnny e de todos os Josetes aqui, de todos, de uma forma geral, que é o que o Sensei falou, é uma grande família. Então, Sensei, Então, pessoal, meu nome é Saulo, eu sou pai do Vicente também, somos alunos do Sensei Johnny, e eu vou contar um pouquinho da minha trajetória também até chegar aqui no Dojo Despertar, né? Eu comecei no judô através de um projeto social, né? Eu tinha por volta de 10, 11 anos, lá no interior de São Paulo. E por que eu comecei no judô, né? O meu pai, ele faleceu bem cedo, né? Infelizmente, eu tinha cerca de 9 anos, ele teve uma doença e infelizmente ele acabou falecendo. E uma das poucas lembranças que eu tenho dele foi quando a gente estava brincando sempre gostei de artes marciais. A gente estava brincando na garagem de casa e tal, e ele parou e falou assim: você devia fazer judô. Né? Uma das poucas lembranças que eu tenho dele, que aquilo me marcou. E quando surgiu esse projeto social, eu falei, não, vou lá conhecer. E assim que eu cheguei lá na primeira aula, o judô já me cativou. O meu primeiro sensei, o Sensei Silvinho, ele lembra muito o Sensei Johnny. Não fisicamente, mas o trato com as pessoas, o jeito de lidar, né? Aquela empatia, aquela humildade, simplicidade, acabou me cativando. E o judô, ele me desenvolveu muito fisicamente, e não só essa parte das técnicas, ele me desenvolveu muito a parte mental. O judô, ele tem uma filosofia que traz muito a questão da empatia, a questão da disciplina, da hierarquia, né? Isso acabou de moldando o meu caráter também. Então, assim, as crianças que hoje participam aqui, vocês podem ter certeza que o judô vai contribuir muito para a formação do caráter de vocês. E fiz o judô até meus 18 anos, comecei com 10, 11 anos, fui até os 18 anos nesse projeto social. E ele acabou sendo finalizado e acabou coincidindo com a minha ida para a faculdade também. E aí, né, eu fiquei parado cerca de 24 anos, voltei agora, né? E nesse interstício sempre ficou uma coisa ali, parecendo que estava faltando ali na minha vida, sabe? A gente falando, pô, o que eu gosto realmente de fazer e tal? É o judô. Eu pesquisei outros dojos, né, durante esse período, mas não teve aquela conexão entre aluno e mestre, né? Como o Sensei Ronaldo disse, hoje em dia a maioria dos dojos foca muito na competição e tal, deixando de lado a filosofia, que eu acho que é o mais importante, né, do judô. E acabou que eu fiquei muito tempo parado, né? Foi quando entrou o Vicente. No final do ano ele falou assim, pai, eu queria fazer judô. Eu falei, pô, que legal, Vicente, vamos procurar um lugar para fazer. Aí acabou coincidindo, passei aqui na frente, tinha um banner novo que Dojo Despertar, cara, vou pesquisar, Dojo Despertar. Aí vi lá, pesquisei e falei, Sensei Johnny, 8º dan. Falei, meu Deus, 8º dan, nunca conheci ninguém 8º dan, né? Eu falei, vamos lá, Vicente, vamos lá. Aí foi quando eu entrei em contato com o Sensei, né? Falei, eu pensei comigo, nossa, 8º dan, o Sensei deve ser mais fechado, assim, mais, né? Mas nada a ver, mas no primeiro contato já foi super atencioso comigo ali no WhatsApp e tal, descontraído. Eu falei, poxa, Vicente, vamos lá. E aí quando a gente veio na primeira aula, a recepção assim foi a melhor das possíveis, assim. O acolhimento que a gente recebeu, né, a empatia, o trato que o Sensei tem com as crianças,
me surpreendeu muito. O Vicente, para vocês terem ideia, ele não falta de jeito nenhum do judô. Ele pode estar cansado, né? Mas ele vem, ele adora, ele adora. E eu vim para trazer o Vicente, né? Só que aí eu comecei a ver as aulas e tal, né? Aqui ele foi começando a riscar o fósforo para acender ali a fogueira de novo, né? Aí deu um tempo e falei assim, não, vou fazer. Aí eu até falei com a esposa, não, vou fazer. Aí ela falou, não vai fazer, você tá com a coluna toda machucada e tal, não sei o quê. Aí eu falei, não, eu vou conversar com o Sensei. Aí eu conversei com o Sensei. E isso é uma coisa que eu queria até comentar com vocês, assim, os filhos de vocês estão em boas mãos. Porque assim, o Sensei ele é muito cuidadoso com cada um com cada aluno. Eu tenho um problema nas costas, então assim, o Sensei sempre está em cima, perguntando se está ok, se não está, faz ali a variação, ele vai mudando de acordo com o aluno. Então assim, todos são muito bem tratados aqui, cada um na sua especificidade, tá? E aí, conforme eu fui fazendo as aulas, eu fui cada vez mais ficando mais fã do Sensei, né? Vocês não têm ideia do nível de conhecimento que ele tem, né? E apesar de todo esse nível de conhecimento teórico, técnico, é uma pessoa extremamente humilde, né? Então, aquela conexão que eu falei que faltava entre aluno e mestre, eu tive com o Sensei John. Então, hoje eu posso dizer que eu sou um grande fã dele, tenho muito respeito e admiração. Ele é uma referência, né? Para mim, para o Vicente. E eu queria dizer que eu sou muito grato pela acolhida que ele teve comigo, com o Vicente. E gostaria de agradecer também aos colegas todos aqui, presentes, que nos acolheram muito bem. E dizer que é uma honra aqui fazer parte dessa família. Tá bom, pessoal? Agora eu vou apresentar as outras mais técnicas com o Joey. E o primeiro aluno é o Davi. Joey e o Davi. Aqui eles vão apresentar um pouco do que eles aprenderam aqui com o judô, junto com o Joey. Vai. Joey! Aí, man. Possamos implementar a instalação. Aí. Sentou Davi. Vicente. Vicente. Hi. Sentou, né? Joey! Aí. Restauração. Aí. Sofia. Sofia. Voltou? Ei. Joey! Aí. Restauração. Ei. Júlia! Júlia! Joey!
Pega ele. Pimenta. Atenção. Henrique. Hi. Voltou? Vem. Vem. Peraí. Voltou. Esse foi a apresentação das crianças. E agora a gente vai dar o início da entrega das faixas, tá? Ele segue uma ordem dos mais graduados para os menos graduados. Certo? Samira. Huele. Ideal.
Davi. Júlia. Lorenzo. Mariana. Pedro. Raiz. Vicente. Davi. João Gustavo. Henrique. João Pedro. Vamos fazer essa oração. Como é que nós queremos? Maria. De sempre. Davi. Agora o último comigo. Tinha ali, mas eu vou ler mais. Jesus obedece. Jesus ainda acho, hein? E
Aí, vamos fazer a saudação aqui. Parabéns. Samuel. Sofia. Alice. Eduardo. Eduardo. Lohana. Assim. Samuel. É a mesma. Vai tirando ele lá no. Subiu. Quase. Falta um pouquinho só. Isso. Ó, tentou. Então, pessoal, esse foi a entrega de faixa deles, né? Eu convido agora todos para a gente participar da confraternização. Tem bastante coisinha boa lá para você, docinho, cachorro quente, um monte de coisa. E aí, o endereço é o seguinte.
todo mundo braços cruzados, sério, como samurais. Braço cruzado. Então é isso aí. Sérgio,